vou tentar fazer algumas reflexões utilizando dados oficiais. Os dados são do INE, não são da Segurança Social, portanto poderá haver alguma disparidade entre eles. E também os dados do INE não são muito... Não há muitos dados sobre os independentes. Normalmente nós consideramos, a nível do INE, como independentes os trabalhadores de conta própria que não têm empregados. E são esses que eu vou utilizar. Mas a minha intervenção vai ser mais na perspectiva do mercado de trabalho e analisar, por um lado, o peso, a importância dos precários, e nos precários eu incluo tanto os independentes como os trabalhadores de contrato a prazo, e a sua contribuição e alguns problemas que se levantam que eu deixo aqui para a reflexão. A primeira questão, o primeiro quadro que tenho aqui, tem como objetivo dar a dimensão e enquadrar, portanto, os independentes com os contratos a prazo, portanto, no mercado de trabalho, portanto, no emprego total. Vocês têm ali, portanto, em colunas, e eu arranjei a série que cobre o período desde a entrada na Troika até agora para ver a evolução. E a primeira conclusão que se tira, se nós somarmos os independentes aos precários, depois vamos ver que o grupo de independentes, aqui já foi aflorado, é um grupo muito diverso e é necessário aprofundar porque há situações completamente diferentes dentro dos independentes e não podem ser tratados todos da mesma forma. Normalmente fala-se independentes, muitas vezes esquece por trás a realidade extremamente diversa que encerra este conceito, este termo. Vocês veem, a primeira conclusão que se tira é que, se a gente somar os contratados a prazo mais os independentes, eles representam, têm-se reduzido com a crise, mas representam variou entre 30% do emprego total e 28,%. E dos precários, os chamados independentes, os trabalhadores por conta própria, sem empregados, representa cerca de metade. Portanto, é um peso muito grande no mercado de trabalho e representa também uma reserva de força de trabalho extremamente importante, até na criação da riqueza. Eu acho que isto é importante salientar este primeiro aspecto, até para a reflexão. O segundo aspecto foi ver como é que, à medida que o emprego aumentava, crescia ou diminuía, como é que o número de independentes também variava. E vocês veem a variação trimestral, isto é, por trimestre independente, quase acompanha a evolução do emprego. Portanto, quando o emprego cresce, os independentes também crescem. Portanto, há uma parte importante do emprego que tem como origem os independentes. Mas depois, estranhamente também, comparei os independentes, a variação dos independentes com o desemprego. Também há uma correlação entre eles. Portanto, quando aumenta o desemprego, quando diminui o desemprego, também diminui os independentes. Portanto, deixo aqui isto para a reflexão, embora este dado possa ser contraditório com o anterior. Um aspecto importante relativamente aos independentes é o papel do Estado. Que exemplo tem dado o Estado relativamente aos independentes? Eu aqui só analisei, pus aqui alguns dados relativamente aos contratos a prazo. Mas quem tenha analisado os sucessivos orçamentos, leis do orçamento, tem constatado que têm aparecido disposições relativas aos independentes. Eu não pus a dos elementos aqui, portanto, mais relativamente aos prestadores de serviços em termos individuais, mas tem aparecido desde 2011, 2012, disposições que dificultam, e isto é extremamente interessante, é importante, esclarecedor, é que dificultam, por exemplo, que o Estado contrate em termos individuais, mas não dificulta que o Estado faça contato de prestações de serviços, desde que essas prestações de serviços sejam com empresas. E como é que se tem criado esta dificuldade?
E vocês vão ver qual é a consequência depois prática desta situação. Eu tenho muitos casos, alguns até familiares, que dão um exemplo de como é que o que é que isto determina. Por exemplo, a nível de prestadores, recibos verdes, que trabalham para o Estado, penso que na lei do orçamento de 2011 ou 2012 apareceu uma discussão que dizer, bom, esses prestadores individuais só podem ser renovados se houver autorização do Ministério das Finanças. E essa condição não era imposta relativamente à prestação de serviços, por exemplo, por escritórios de advogados, etc. O que é que isto determinou? Isto determinou que muitos trabalhadores com recibo verde fossem obrigados a criar empresas, nomeadamente unipessoais, para dar a volta. Por exemplo, houve hospitais, eu lembro-me do hospital Vila Franca de Xira, onde a administração impôs aos trabalhadores, quase a 20 enfermeiros, que estavam a prestar serviço com base em recibos verdes. Se quisessem continuar, eles tiveram que constituir empresas unipessoais para o hospital depois não ter necessidade de pedir autorização ao Ministério de Finanças, porque desde que fosse uma empresa não era necessário obter o sim do Ministério de Finanças. Estão a ver como é que isto funcionou, o exemplo que dá ao Estado. Relativamente ao orçamento, à lei do orçamento de 2015, aparece, vocês vejam, primeira evolução, agora aí já não tenho dados sobre os independentes, mas tenho sobre os contratos a prazo. Vocês vejam que entre 2012 e 2014 há uma redução no número de trabalhadores da administração pública de 5,6%, não é? Passa de 585 a 550. Mas vejam a quebra nos contratos a prazo. E os independentes são menos protegidos que os trabalhadores de contrato a prazo. É mais que o dobro, a redução é mais do dobro. E no orçamento, a lei do orçamento para 2015, aparece esta disposição. O artigo 50, número 1, vocês vejam, durante o ano de 2015, os serviços e organismos de prestações diretas e indiretas do Estado, regionais ou autárquicos não podem proceder à renovação de vínculos de emprego público a termo devolutivo, portanto, a não ser em situações excepcionais, fundamentadas em sempre e com a autorização do Ministro das Finanças. Portanto, vocês vejam quantos trabalhadores estão nesta situação em 2014, são 61 mil trabalhadores. Portanto, naturalmente vai ser um instrumento, vai ser utilizada esta autorização do Ministro das Finanças para despedir estes trabalhadores. Portanto, os outros independentes, o Estado impôs a condição de que só há renovação com a autorização do Ministro das Finanças. Muitos deles, portanto, foram criar empresas com custos adicionais, porque uma empresa tem que ter, por exemplo, um TOC, não é? Um técnico oficial de contas, e ele, efetivamente, haja muito trabalho ou pouco trabalho, há um valor mínimo que tem que pagar, mais um custo, etc. Estão a ver como é que isto funciona e como é que os mais desprotegidos são depois tratados desta forma. É o próprio Estado que dá. Portanto, vocês vejam, está a dar este exemplo do que é que os patrões fazem. Um aspecto importante que nos colocou é saber onde há independentes. E eu fui às estatísticas do INE e primeiro fui buscar dados por profissões e depois fui buscar dados por atividades. E comparei, portanto, vocês têm ali o número de trabalhadores por profissões, o emprego por profissão, e depois retirei os trabalhadores por conta de outra, e, portanto, na última coluna vocês têm, portanto, a diferença, que é os trabalhadores, os empregados que não são trabalhadores por conta de outra. Portanto, é nesse número, mas esse número não é independentes totalmente, não é só independentes, onde existem independentes. E aqui levanta-se várias questões. Por exemplo, se nós percorrermos por profissões, constatamos que aquela em que há maior número de trabalhadores que não têm contrato por conta de outra, é precisamente os trabalhadores da agricultura, pesca e floresta.
E porquê? Porque há muitos, e é aí que caem muitos destes trabalhadores são considerados independentes, estão por conta própria, não têm emprego, e são pequenos agricultores. Os pequenos agricultores também são independentes. São pequenos agricultores. Bom, temos 300 ou 200 ou 300 mil são considerados independentes pela Segurança Social, mas não tem nada a ver com um trabalhador que preste serviço a uma entidade patronal. Portanto, aqui há situações muito diversas que era importante distinguir e ter tratamento completamente diferente. Por exemplo, se nós analisarmos a realidade agora, não por profissões, por atividade, vocês vejam, portanto, é a agricultura que tem maior número de independentes e depois segue-se a indústria transformadora, o comércio e grosso. Algumas destas áreas, destas atividades, trabalhadores que no fundo têm profissões que não se ajustam a ser independentes, acabam por ser tratados como independentes, portanto são os falsos, muitos deles são considerados, são os falsos recibos verdes. Por exemplo, a IA, em 2010, o INE deixou de publicar, mas em 2010 publicou a repartição dos independentes por nível de escolaridade. E então constatava-se que, aqui para tirar aqui os dados para vos dar, portanto aqui levanta-se, vocês vejam, se a gente refletir sobre estes dados, chega rapidamente à conclusão de que com as qualificações escolares que muitos destes independentes têm, eles não têm capacidade para prestar uma atividade independente. Por exemplo, e aqui estão metidos agricultores, não são verdadeiros independentes, são pequenos empresários. Por exemplo, em 2010, 83% dos independentes tinha apenas o ensino básico, 6% do secundário e 11% do superior. Portanto, são situações completamente diferentes, e que efetivamente a gente trata todos como independentes, mas na prática, na verdade, isto não corresponde ao. Portanto, isto é uma situação que aqui já foi aflorada com razão, que eu penso que é uma situação que tem que ser mais analisada. Outro aspecto também importante, lembra-me dos dados, a gente, em primeiras alturas tivemos mais acesso a dados, depois os dados cada vez são menores, portanto, menos se pretende que a gente menos que se conheça a realidade, mas em determinada altura eu lembro-me, mas já há vários anos atrás, quando se fez aquele livro branco sobre a segurança social, não sei se ainda vocês se lembram todos, aquele célebre livro em que se fez um levantamento para como é que o sistema contributivo estava a financiar o resto de tudo, não é? E nessa altura chegou-se à conclusão que também era uma altura em que muita gente se aproveitava dos regimes independentes, porque eu pensava os pequenos empresários, como a pensão era calculada com base nos últimos 10 anos, ou coisa assim parecida, e não havia escalões, limites, as pessoas podiam saltar quase do primeiro para o último, então nos últimos anos escolhiam um escalão, o 12º. Não era mesmo nada assim. Estava a dizer que não era mesmo nada assim, só podiam aumentar um por ano e chegava aos 55 anos já não podiam dar mais. Mas pequenos empresários não saltavam e conseguiram pensões. Mas isso era porque construiu nos últimos, tinha que ser, tinham que chegar a isso aos 55 anos. Então, isso só podiam aumentar um por ano. Baixar é que podiam baixar tudo uma só vez. Subir é que era um... Quer dizer, precisavam 7 anos para chegar ao tudo. Portanto, dava tempo para planear com o tempo. Por isso é que foi alterado. Eles precisavam também de 10 anos, precisavam os últimos 7 anos. Eu lembro perfeitamente, nessa altura, conseguisse voar do regime de independentes, o financiamento, portanto, através das contribuições, é que eu tinha um saldo negativo extremamente elevado através destas situações. Mas isto também resulta de que é necessário, portanto, analisar de uma forma mais concreta esta diversidade chamada regime dos independentes. Eu só fiz aqui uma estimativa, até para
Normalmente trata-se os precários como uma força que não contribui para a riqueza. Eu fiz aqui uma estimativa, utilizei o tipo por empregado e vi o número, e vocês vejam que a contribuição desta força de trabalho, chamada precários, é extremamente grande para a riqueza criada. Isto é apenas criado em cada ano no país. Estes dados são indicativos, mas dá uma ideia, portanto, da importância e que devia merecer um tratamento muito mais justo. Trouxe também isto aqui, efetivamente, aqui também se chama a atenção, nós continuamos a ter baixos salários em Portugal, são dados do terceiro trimestre de 2014. Vocês vejam que no terceiro trimestre de 2014, 60% dos trabalhadores por conta de outrem recebiam menos de 900 euros. Os trabalhadores por conta de outrem ainda têm um contrato e ainda são protegidos. Os outros ainda estão numa situação muito pior. Agora, para finalizar, penso que já não estou a... Está dentro do tempo. Isso há pouco risco. Está? Eu deixo aqui 3 pontos, alguns deles já foram referidos para reflexão. O trabalhador inteiramente contribui para a segurança com base em 70% do rendimento que obteve no ano anterior. Eu penso que isto, por um lado, isto tem um efeito. Primeiro, já foi levantado aqui o problema de, numa situação de crise, os rendimentos tendem a diminuir e o independente, portanto, está a pagar com base num rendimento de um ano anterior que pode ser muito mais elevado e em relação a muitos independentes, isto agrava a situação deles. Depois, a contribuição calculada também sobre o ramo, são 2 aspectos que extremamente importantes. Agora, aqui um aspecto que me foi aqui referido, isto tem um efeito grande na redução das prestações sociais. Portanto, se se contribuir com base numa base mais baixa, portanto, a contribuição, pois a prestação social também é reduzida. Isto é um aspecto que me parece que agrava a situação até de proteção social e grande dos trabalhadores independentes. Eu, por acaso, pus 24,6, é 29,6. É 29. Por acaso não dei, mas depois eu vi aqui no 29. Não, só a única coisa que é superior, o segundo é que eles é que pagam, não é os outros. Não, os 2,2%, sim, mas é 11%. É 11%. Os trabalhadores por computador pagam 11%. Então, a patronal paga 23,75%. Por isso é que eu digo que eles pagam 2 vezes mais. Eu estou a pensar nos falsos independentes, não estou a pensar nos pequenos agricultores. Por exemplo, eu quando estive na Assembleia da República, também estive lá uns tempos, uma das coisas que me passou para a cabeça era fazer uma proposta que os independentes que faturam o IVA e depois recebem o IVA e depois têm que integrar o IVA, porque é que a entidade patronal também não paga o correspondente aos 23,75%? Até porque abriu-se um precedente, o empregador agora já contribui diretamente para a segurança social com 5%. Quando a entidade contemplada. Sim, tem uma coisa. Eu tenho dúvidas se eles estão a pagar. Eles pagaram, onde pagaram uns e outros não pagaram. Porque eles manipulam-nos a 80%. Depois que me deixarem falar, e depois levantaram-se o tema que tive. Não, isso por acaso gostava, porque eu por acaso já tentei, nós já tentamos na CGTP obter dados até sobre se isto efetivamente está a ser concretizado, ou pelo menos está a ser respeitado. E a ideia que temos é que há fácil manipulação dos 80%, basta pensar com os 79, já não são obrigados a pagar os 5%, não é? E naturalmente também não vamos... Aquela história que o Sr. contou em relação a fugirem ao Hospital de Vila Franca. A fugirem à contratação ou à autorização, a mim foi-me contado há uns anos antes, por causa dos 5%. Isso é um papel melhor, mas... A história vai-se repetir. Vamos tentar concluir. Agora, para concluir, eu aqui também levantava o problema dos subsídios de emprego, que tem uma dupla, os 65% e depois dos 80%, a porcentagem relativamente com o rendimento representa, que esse rendimento, de acordo com a fórmula, representa
o peso que o rendimento do contratante tem relativamente ao rendimento do trabalhador. Enquanto o trabalhador por conta de outra é sobre a totalidade, é sobre os 60, tem direito a 65, ali ainda na forma aparece, depois multiplica-se para a porcentagem que representa o rendimento totalmente da contratação. Portanto, acaba por reduzir e vir. Só tem a ver com os rendimentos recolhidos daquela entidade. Sim, mas tem, mas ele desconta sobre 70% do que recebe dessa entidade. Eu não sei se é o Não, último as contribuições são sobre a totalidade. Não sei se é o último Não é As isso. contribuições da entidade contratante Não, sobre a fala do totalidade. trabalhador. Estou a falar do trabalhador. Sim, mas depois a forma em princípio devia compensar isso, não é? Não compensa. Não sei se é o último ponto. Fica por aqui.